Vamos ler aqui uma passagem que se encontra em Lucas 18, do versículo 35 ao 43, que vai falar a respeito do cego de Jericó. Vai dizer assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno ia passando. Então ele começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que trouxesse-lhe, e chegando a ele, perguntou-lhe, dizendo: O que queres que eu te faça? E então ele disse: Senhor, que eu veja. Então Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e o seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Que vai falar a respeito do cego de Jericó. Ele estava à beira do caminho pedindo esmola, porque era daquilo que eles viviam, era de esmola. Sempre que eles tinham uma dificuldade, uma deficiência que os impedia de trabalhar, eles pediam esmola para sobreviver. E ele estava à beira do caminho quando de repente passa Jesus e uma grande multidão, porque Jesus ele sempre ele sempre andava com multidões, uns para ouvir a palavra porque achavam muito bonito a pregação de Jesus, outros porque iam em busca de uma cura, e havia muitos que iam apenas para ouvir a palavra e saíam com a cura. Outros iam para ser curados. E ao receber a cura, eles ficavam ali junto de Jesus. Então, onde ele ia, esta multidão o seguia. E ele ia passando naquela ocasião, ali junto com a multidão, e o cego ele ouviu aquele barulho de pessoas passando. E ele pergunta a alguém: que barulho é esse? Quem é que vai passando? E então ele disse: é Jesus que vai passando com uma multidão. Jesus está passando. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, ele já sabia que Jesus curava. É tanto que quando dizem é Jesus quem vai passando, ele não podendo ir até Jesus porque ele era cego, ele começou a chamar por Jesus para que Jesus fosse até ele curar ele, de tanto que ele já conhecia Jesus, já tinha ouvido falar que Jesus curava. E disseram para ele: é Jesus quem vai passando. E ele então começa a clamar: Jesus, filho de Davi, que era assim que Jesus era chamado em Israel, por ser filho de José e Maria, que eram descendentes de Davi. Então ele era chamado filho de Davi. Ele começa a chamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E no momento que ele começa a gritar, Jesus ele vai caminhando e seguindo adiante com a multidão. E a multidão e os apóstolos, vendo que Jesus não estava dando atenção ao cego, eles mandam que ele se cale. Mas aí ele grita ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É como se ele dissesse: o meu problema não é com vocês, não é com a multidão, não é com os apóstolos. O meu problema é com Jesus, é com ele que eu quero resolver. Então a multidão mandava ele se calar, os apóstolos mandavam ele se calar, mas ele não deu ouvido à multidão e nem os apóstolos. Enquanto Jesus ele não parou para ordenar que levasse ele até ele não parou de chamar, porque o que ele tinha para resolver era com Jesus. Então ele não deixou que a multidão tirasse o seu foco de Jesus, que os apóstolos tirassem o seu foco de Jesus. Ele continuou. Quanto mais diziam que Jesus não ia ouvir, que Jesus não estava nem aí para ele, que Jesus não ia curar ele, mais alto ele gritava. E Jesus ficou maravilhado com a fé dele, porque ele não desistiu. E ele para. E ele disse: trazei este homem aqui. E eles vão,
Os apóstolos pegam aquele homem e levam até Jesus. E Jesus, ele disse: o que queres que eu te faça? Você chamou por mim, você gritou por mim, a multidão mandou você ficar lá, mas você continuou me chamando. Para quê? E ele disse: Senhor, eu quero enxergar. Que ele era cego, nunca tinha visto na vida. E o Senhor, vendo a fé dele, o Senhor, ele disse: pois então enxergue, a tua fé te salvou. A tua fé não só é o suficiente para tu enxergar, mas para que tu seja salvo. Né? Porque foi persistente, porque não desistiu. Mesmo a multidão tentando te calar, tu não desistiu do teu objetivo, que era buscar um milagre. E ele saiu dos pés de Jesus com um milagre. Ele enxergou, né? Quantas pessoas não desiste facilmente daquilo que quer, porque quando começa a buscar, as pessoas começam a dizer: abestado, deixa de buscar isso, deixa de ficar importunando Deus, ele não vai te dar não, tu não tá vendo que ele não tá nem aí para tu, é igual Satanás. Satanás, ele usa as pessoas para fazer isso. Igual fizeram com o cego de Jericó, só que o cego de Jericó foi esperto, ele era cego, mas não era tolo. Não, ele não deu ouvido à multidão, era como se ele dissesse: o meu problema é com Jesus, o meu foco é ele, eu estou chamando é por ele, não é por vocês. Talvez se Jesus mandasse ele se calar, ele se calaria, mas ele pensou: Jesus não mandou eu me calar. A multidão está mandando, mas o meu problema não é com a multidão. Os apóstolos estão mandando, mas o meu problema não é com eles, não. O meu problema eu quero resolver com Jesus. Eu quero que ele mande eu me calar para poder me calar, mas ele não mandou, eu vou continuar gritando até ele me atender. E assim ele fez. E tem gente que desiste fácil, né? Basta a pessoa dizer: ele não está te ouvindo, ele não vai te atender, pronto, já desiste. A voz de Satanás falando, a pessoa dá ouvido. Tem que ser que nem um cego de Jericó, dizer: o meu problema é com Jesus. É com ele que eu estou resolvendo, é a ele que eu estou importunando e não vou deixar de importunar enquanto ele não me der aquilo que eu estou pedindo. Então, um pouco se lixe a opinião de vocês. Eu vou fazer que nem o cego de Jericó. A multidão mandava ele se calar, mas ele gritava mais alto. Os apóstolos mandou ele se calar, mas ele gritou mais alto. E quanto mais alto ele gritou, Jesus foi lá e disse aos apóstolos: vão lá, pegam ele, traz aqui na minha presença, põe ele aqui, que eu vou perguntar o que ele quer e eu vou dar a ele aquilo que ele me pedir. E eles vão lá. Eles que mandaram o cego se calar, agora eles são obrigados a voltar, a pegar ele, pôr diante de Jesus e ver ele sair dos pés de Jesus com o milagre dele. Porque Jesus está dizendo: aquele que confia em mim, aquele que clama em mim, aquele que é persistente, aquele que busca e não desiste, sai dos meus pés com um milagre. E ele, pela primeira vez na vida, ele enxergou. Por quê? Porque a multidão não calou ele. Os apóstolos não calou ele. Ele sabia o que ele queria. Ele sabia onde estava o foco dele, que era em Jesus. Se o nosso foco estiver em Jesus, se o nosso problema quem vai resolver é ele, nós não daremos ouvido à opinião de ninguém. Nós seremos semelhantes ao cego de Jericó. Clamaremos, e quanto mais mandar calar, mais alto a gente clama. E veremos que o Senhor, ele dará o nosso milagre como ele deu ao cego de Jericó. Ele enxergou, porque ele foi persistente, não deu ouvido à multidão que mandou ele se calar. Não, ele continuou: meu negócio é com Jesus, eu quero resolver com ele. E ele foi na presença de Jesus. É como quem disse: o teu negócio é comigo, não é? Não é com a multidão, porque tu não deu ouvido à multidão. Não é com os apóstolos, porque tu não deu ouvido aos apóstolos, é comigo. Então, o que é que tu quer comigo? E ele disse: eu quero enxergar, porque eu sei que o Senhor tem o poder de curar. E o Senhor vai e cura ele, e ele enxerga. O Senhor dá exatamente aquilo que ele pede.